Olá, Pai do Senhor, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando mais uma vez aqui o nosso Momento EBD, Mais Saber, Mais Viver. Hoje nós vamos trabalhar a lição de número 9, né, que você vai ministrar no dia 2 de março de 2025 na sua igreja, tá? A temática, né, que traz aqui é questão de quê? Quem é o Espírito Santo? Todavia, o eixo temático da nossa lição em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, tá? Então, hoje nós vamos trabalhar a lição de número 9. Quem é o Espírito Santo? E muitas pessoas têm dúvida, né? Tem um norte-americano, né? Um livro que saiu lá, chama o Espírito Santo de fulano. Olha só, né? É um cara que não conhece a Bíblia Sagrada. Vamos analisar aqui a questão que é o Espírito Santo. Nós olhamos aqui no texto áureo, né? Ora, este Senhor é o Espírito, olha lá, com E maiúsculo, né? E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Então, o nosso querido pastor Ezequiel Soares, o nosso comentarista, usa nessa lição a Nova Almeida, revista atualizada, né? A NAA, né? É uma nova tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, ao qual o pastor Ezequiel Soares é o presidente da sociedade, né? Até nesse ano agora de 2025. Ele usa para esse textual, está bem colocado. A verdade prática, né, a gente vai trabalhar aqui. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-lo, né? Então, quer dizer, ele tem uma identidade. Se ele tem uma identidade, ele é uma pessoa, tá? Ele é uma pessoa divina. A gente fala a terceira pessoa da Trindade, mas no conceito da Trindade, dentro da Trindade ontológica, não tem essa questão, né? Primeiro o Pai, segundo o Filho, terceiro o Espírito Santo. Você vê que na bênção apostólica diz o quê? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo. Então, o Filho vem primeiro, o Pai vem segundo, o Espírito Santo vem terceiro. Mas em outra questão dos dons espirituais, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o Espírito Santo vem primeiro, tá? Então, essa questão não tem essa ordem dentro da Trindade ontológica do ser de Deus, tá? Então, todos são iguais. O que é Deus? Deus, o nosso Deus subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. É isso que a gente vai ver dentro da identidade aqui do Espírito Santo para poder defendê-lo, tá? Ele usa a palavra defender, a palavra apologia, né? Que é a questão da defesa, de você ser o advogado da fé acerca das doutrinas centrais da fé cristã. A leitura bíblica em classe, eu não vou fazer uma leitura, mas está registrada em João, capítulo 14 e 16, é importante você estar lendo, tá? Começa o capítulo 14 aí, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a gente vai ver a palavra grega, allos, para que fique convosco para sempre. Não vou fazer uma exegese, porque a lição já está fazendo muito boa, né? Através que o pastor Ezequiel Soares faz um comentário de todo esse texto no sentido de exegese, extração do texto, buscar entender a intenção do texto e a intenção do autor, tá? Mas aquele Consolador, Espírito Santo. Então, ele trabalha também com João 16, 7 e 8, né? E todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for enviar-vos-lo-ei, tá? Então, quer dizer, você vê que tem uma pessoa aí, João está apresentando. Ele fala para o Pai, que é uma pessoa, ele fala que vai, mas o Espírito Santo, que é outra pessoa, porque ele usa, né, esses pronomes para o Espírito Santo, tá? Cara, o cara tem que ser alfabetizado mesmo na leitura da Bíblia para poder negar uma doutrina dessa, né? A não ser que o cara teve uma lavagem cerebral, ele olha para a Bíblia e tal, só pega aqueles pontos isolados. E o problema da seita, sabe qual é o problema da seita? É ter um conjunto dito doutrinário, entre aspas, mas feito em textos isolados. Texto sem pretexto, não, texto sem contexto é pretexto para heresia. Corrigir, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia, tá? Isso está nas seitas, nas religiões heterodoxas. Não pegar realmente o texto à luz do seu contexto, ou seja, remoto, ou seja, geral, né? Seja em toda a Bíblia para você entender, tá? Então tem essa questão aqui do conceito maior dentro desses versículos. Introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Para eles não teve nenhum problema, não precisou de uma formulação teológica doutrinária que se faz agora a partir do século II.
Não precisou nada disso. A igreja do primeiro século aceitou e entendeu muito bem. Essa deidade absoluta do Espírito Santo, revelada de maneira direta, os seus atributos, né, divinos, nas suas obras e funções pertencentes a Deus. O que é atributo? É aquilo que qualifica um ser, são as características, né, da pessoa divina, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo. E nessa aqui a gente vai estudar sobre quem? Sobre o Espírito Santo, uma doutrina muito, uma pessoa muito atacada. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade, e sobre isso que vamos estudar na presente lição de hoje, ok? Vamos analisar o que? Pessoal, ok, a palavra-chave da lição é Espírito Santo, mas eu não encontro a palavra Espírito Santo lá. Se for no hebraico, né, ruach, que for no grego vai ser pneuma, né? A palavra hagios, né, que é santos, né? Que é a palavra, não, kadosh, que é santo no hebraico, e hagios, né, que é a palavra grega, né, para santos, no nosso latim sanctus, né, que significa, na língua portuguesa, santo, que significa separado, né, o Espírito Santo, que aparece mais, essa linguagem mais no Novo Testamento, ok? Mas aparece no Antigo Testamento, né, ruach, Javé, né, que é ligado ao Espírito de Deus Pai, ao Espírito de Deus Filho, né, então a gente vai analisar, né, Espírito de Cristo, né, que o Espírito Santo está na missão de Cristo, o Espírito do Pai, lá tem que analisar tudo isso dentro do seu contexto. Então, aqui o tópico primeiro, né, o Consolador, né, isso está registrado aonde? Em João 14,16, como a leitura, né, fazendo aqui a interpretação do texto. Outro Consolador, no subtópico, o outro, né, Jesus disse que enviaria outro Consolador, né, quando ele voltasse para o Pai, né? Jesus disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja, né, pelo seu Espírito Santo. Aí ele usa a expressão, né, a palavra grega, né, paracleto, né, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo, tá? Então é só ler a questão do grego aqui. Ele dá um significado muito bem, a lição está bastante explícita, didática e clara, quando ele coloca a palavra outro nessa passagem no grego, a palavra allos, né? Vamos até um pouco de água. Significa outro. Então, a palavra allos, que é esse verbo, né? Allos, significa outro, da mesma natureza. Ou seja, mesma espécie, mesma qualidade, o mesmo tipo. Dispensa significado na polissemia grega, tá? Se o Espírito fosse uma força ativa, impessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para o que eles pensam seria o quê? Outro. Seria heteros, que significa outro do usual diferente, tá? Então tem esses dois verbos aí no grego, allos, outro do mesmo tipo, da mesma natureza, da mesma qualidade, ou então a palavra outro heteros, né? Quando a Bíblia fala assim, o outro Jesus, conforme aparece em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, outro aí pega a palavra heteros, diferente. Outro espírito, aparece lá em 2 Coríntios 11, 4, que significa outro diferente. Ou então pegando o seguinte, pessoal, Gálatas 1 e 8, quando fala o seguinte, um outro evangelho. A palavra outra aí, outro evangelho, é um evangelho diferente da qual Paulo pregou para a igreja da Galácia, né? E que o anjo seja anátema, o evangelho seja anátema, né? Conforme a questão do texto. Mas o texto que Jesus aqui está referindo, o que João registra no seu evangelho, 14,16, é outro, que é a palavra allos, né? A palavra allos, outro, do mesmo tipo, da mesma qualidade, da mesma natureza, tá? Então a palavra grega seria paracletos, que dá o sentido de advogado, aquele que vem socorrer, que eu já estou antecipando que está lá na frente lá. Então, o uso que as testemunhas de Jeová e os grupos heterodoxos faz, eles usam o outro no sentido negativo. Mas o que João coloca no grego é só fazer uma boa exegese, a exegese, extrair do texto qual a intenção do autor, qual a intenção do texto, né? Então é só isso, fazer uma boa hermenêutica, fazer uma boa exegese do texto. Opa, será que eu coloquei aqui alguma coisa aqui errada, tal, esse aqui é da lição passada, tá. Então aqui, o 2 aparece aqui o Paracletos, 16 e 7. O termo se refere ao Espírito Santo, mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que
defende e protege alguém, tá? Olha o termo grego aqui, paracletos, né? Vem da proposição para, né? Ao lado de, próximo, e do verbo kaleo, né? O kaleo, né? Kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador e ajudador. Então a gente costuma dizer o paracleto é aquele que vem nos socorrer, aquele que vem num momento de problema, de dificuldade, que vem nos acudir, nos socorrer, tá, nos levantar. E é um advogado. Então, quando João aplica essas palavras, isso aparece no Evangelho joanino, nas obras, né, nos escritos joaninos que ele aplica. E você vê que é Jesus que nos revela o Pai, é Jesus que nos revela o Espírito Santo, e é João que aplica os termos, colocando o Pai, colocando o Filho, colocando o Espírito Santo, e trazendo essa palavra aqui, que só aparece nos Evangelhos, nos escritos joaninos, tanto no Evangelho como na carta, tá? Paracleto, então, é o consolador enviado pelo Pai, e o nome de Jesus para enviar o discípulo e fazer lembrar de tudo que o Filho enviou para testificar. João 15, 26, tá? Outra questão. Se eu uso no Novo Testamento o termo paracleto no grego, que aparece isso aí, ou então em uma tradução pode aparecer essa palavra, dando no rodapé o significado. Aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento. Onde que está? Os escritos joaninos, como eu falei para vocês. Então aparece 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo, a palavra paracleto, né? Alos, ok? Que na nossa tradução está o nome Consolador. Então aparece João 14, 16, 26, 15 tal, 16 e 7. Além dele, o nome aplicado ao Senhor Jesus, traduzido lá na carta joanina, falando que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai. Se ele é um advogado, a palavra grega que aparece lá é paracleto. Então, na nossa tradução da língua portuguesa, aparece outro, que é o paracleto aí, que é o alos. Também poderia ser traduzido o outro consolador, outro advogado, né? O outro consolador, outro ajudador, auxiliador e etc. Mas isso vai depender, não basta só a etimologia. A etimologia estuda a origem da palavra, os radicais e etc., né? Da linguagem. Não basta a etimologia, depende do contexto. É por isso que nessa parte do capítulo 14 é traduzido como outro consolador, né? Para o Espírito Santo. E lá em 1 de João, o tradutor colocou como advogado, Jesus como advogado, nesse sentido do contexto, né? Conforme a tradução, conforme também o contexto maior, tá? Tópico 2, sua identidade, né? Ou então sua deidade, a palavra deidade e divindade. Atributos e obras, tá? São as qualificações. Eu convido você para acessar o canal Teologia Aprenda Mais, ir lá na nossa playlist, e procurar teologia sistemática. Lá eu falo sobre um pouquinho de bibliologia, apesar que tem uma grande obra lá, os vídeos, né, mais de 12 ou 13, 14 vídeos sobre bibliologia, mas eu repito lá em teologia sistemática, um pouquinho só de bibliologia. Então aparece também a teontologia, a doutrina de Deus propriamente dita, e aparece, pessoal, também a cristologia sobre Cristo, e aparece a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, envolvendo isso aqui, ó, deidade, atributo e obras, para você estar lá e reforçando também numa aula de reforço, ok? Sua deidade, a divindade do Espírito Santo, ele é Deus, né? Desde o Gênesis aparece o Espírito Santo lá na obra da criação, né? Dando vida e etc. Então é só ler da maneira correta, você vai ver a deidade do Espírito Santo. Isso está testificado aonde? A deidade, né? Ele colocou aqui, o Espírito Santo é Javé na vida de Sansão, o Espírito do Senhor forçadamente se possou dele, de Sansão. Juízes 15, 14. No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. A gente sabe que foi o Espírito Santo que tomou Sansão daquelas forças sobrenaturais. Diante do portão de Gaza, né? Diante daquelas raposas, diante dos filisteus, diante de toda aquela força que ele teve. Até a última vez dele cego, quando ele pediu misericórdia, clamou diante de Deus, o Espírito Santo tomou de maneira poderosa. Então, o Espírito Santo se manifestava no Antigo Testamento, a gente fala assim, o Espírito Santo, pré-Pentecoste, ele vinha sobre reis, sobre profeta, sobre sacerdote no Antigo Testamento de forma esporádica, de forma seletiva. No caso de Sansão, Deus, o Espírito Santo de Javé, né, o Espírito Santo usou Sansão de uma forma sobrenatural naquela obra, ok? Então, assim acontecia. Então, era por medida,
né, de maneira limitada, em algumas pessoas. Agora, no Novo Testamento, o Espírito Santo veio para habitar, conforme o Evangelho de João, capítulo 14. Ele habita na igreja, no meio do seu povo, na minha vida, como o templo do Espírito Santo, tá? Então, eu sou um templo, ele habita no meu espírito. É por isso que em Romanos fala, né, que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. É Romanos 16, se eu não me engano. Então, está nesse sentido, a parte religiosa do meu espírito. Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor são nomes divinos usados alternadamente, depende do contexto, para Javé, ou para Jesus, ou então para o Espírito Santo. Mas aqui nessa passagem do Antigo Testamento é que o Espírito Santo é o próprio Deus. Esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé. Ou então, se ele é Javé, ele é Deus. Como também Javé é aplicado a Jesus, né, que é a palavra Deus, né, que é Deus, no Novo Testamento. Mas só que não aparece a palavra Jeová no Novo Testamento. A palavra Jeová não é nem o nome original de Deus, né? Não é nem o nome original de Deus. Esse nome Javé aparece no final da Idade Média, chegou até nós, através dos reformadores, e etc. Você nunca vai encontrar Jeová lá no Antigo Testamento grego, né? Não, hebraico, né? Ele é em grego, porque aparece o chamado tetagrama sagrado, ok? Que a tradução é Javé. Então o nome de Deus poderia ser Javé, porque o judeu não pronunciava. Vai no meu canal, que eu explico muito bem essa questão de Javé, o nome impronunciável de Deus. Comparando Êxodo 17:7, Hebreus 3:7, Deus de Israel. Né? Essa forma de apresentação é frequentemente na Bíblia, né? Usada para o Espírito Santo. Seus atributos. Que é atributo? É aquilo que qualifica um ser. São características, aquilo que é próprio dele. Os atributos absolutos, atributos incomunicáveis, atributos, né, que a gente coloca somente o Espírito Santo tem. Por quê? É incomunicável, porque ele não comunica mais ninguém. Os atributos comunicáveis são aqueles, verdade, amor, santidade. Isso ele, através da sua graça e da sua bondade, ele comunica com o seu corpo, com a igreja, no sentido geral. Mas os atributos incomunicáveis é somente de Deus. Depois a gente fala Deus subsiste eternamente na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles são iguais em poder, glória e majestade. Então, é por isso que no credo atanasiano fala, né, que o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente. São três onipotentes? Não. São um só onipotente. Assim é com o Espírito Santo, em seus atributos, em suas características, que são chamados atributos incomunicáveis. Então, ele tem onipotência, onisciência, onipresença. O Espírito Santo está aqui os textos, né? As obras que ele faz, que ele realmente teve, né? Então, onipresença é um atributo incomunicável de Deus presente na terceira pessoa da Trindade, que mostra que ele é onipresente. Só você olhar o Salmo 139, para onde mirei do teu Espírito, para onde não fugirei da tua face? É o salmista dizendo acerca do Espírito Santo que ele é onipresente, né? Nada foge, né, do Espírito Santo. Então, Hebreus 15:3, que fala assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o bem e o mal. Então, fala da onisciência. Quando fala onipresença, onisciência, que nada foge do Espírito Santo, né? Tanto ele está sabendo de tudo o que acontece, no meu ser, fora do meu ser, no meu interior, etc. Né? Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, 1 Coríntios 2. Conhece o coração dos seres humanos, ele sabe o que passa dentro de mim, né? Ele é conhecedor do futuro, claro que ele é Deus, né? Ele conheceu lá os intentos de Ananias e Safira, que Pedro falou, não mentiste aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo, que é Deus. Olha no contexto, cara, e deixa de honestidade acadêmica, hermenêutico, ou então só ser alfabetizado para ler o texto dentro do contexto, como a gente foi alfabetizado lá na nossa eternidade, tá? Isso pode ser ele onisciente, possui o atributo da eternidade, pois ele é chamado de Espírito Eterno, Hebreus 9:14, eternidade, não tem começo nem fim. Então, ele é Deus, não tem como negar essa doutrina sacra, né? Suas obras, são inúmeras obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. E aparece lá no livro de Gênesis, cara, que ele dava vida à criação. O Ruach, né? O Espírito estava lá, chocando, né? Dando, vamos dizer, essa figura de linguagem, claro, né? Estava dando vida a um lugar ermo, né? Torro, né? Um lugar ermo, desértico. O Espírito Santo estava dando vida à criação de forma, ó, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, até o sétimo dia, né? É criada, né? Façamos o homem, o atributo aí de divindade, de pluralidade,
colocando o plural majestático, ou então o plural da trindade, ou triunidade de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo estava lá. Eu falei isso nos vídeos aí sobre trindade que explico muito bem, tá? Ou então, compra meu livro, Trindade, uma verdade inegociável, tá na Eduz, tá? Visita lá o nome chamado Eduz e procura lá Trindade, uma verdade inegociável, que é meu livro, que eu explico sobre o Espírito Santo e a Trindade de forma geral. Então, ele habita no crente, né? No novo nascimento, ele ressuscitou Jesus, Jesus também ressuscitou pelo seu próprio poder. Então, o Espírito Santo aparece lá em Romanos, dizendo que ele ressuscitou Jesus. Novo nascimento, a regeneração, o Espírito Santo, a distribuição do espiritual, o Espírito Santo. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, ele é Deus. Como os testemunhos de Jeová falam que ele é uma força ativa? É uma heresia. É o que a gente vai ver aqui. O tópico 3, heresias antigas e novas. Vamos analisar essa parte aqui de forma rápida. A lição está muito boa, provocativa. Subtópico, as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas, né, depois do Concílio de Nicéia, tá? Havia diversas interpretações. O Concílio de Nicéia foi mais para discutir o que, pessoal? A divindade do Espírito, não, a divindade do Filho, a deidade do Filho. Então, ele é Deus Todo-Poderoso, era aquela questão que Ário, né, aquele presbítero lá da cidade portuária, de Alexandria, tinha um pastor presidente que se chamava Alexandre, e vamos colocar dessa maneira, o pastor presidente chamava Alexandre, Atanásio era o diácono, secretário de Alexandre, e tinha a figura do pastor lá congregacional que se chamava Ário. Ário era pastor de uma congregação que dizia que houve um tempo que o filho não era. Se ele não era, ele disse que o filho era uma criatura especial, baseado em algum texto isolado lá de Provérbios, disse que o filho é menor do que o pai, o filho não é todo poderoso. É a linguagem dos testemunhos de Jeová hoje, né, que são arianos, tá? Mas assim, não foi discutida a divindade do Espírito Santo no Concílio de Nicéia. O que vai se discutir acerca da divindade do Espírito Santo, como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, passado, entende? É no Concílio de Calcedônia, não. É no Concílio de Constantinopla. No ano 380, o concílio foi convocado pelo imperador Teodósio, tá? Vai discutir o quê? A deidade do Espírito Santo contra os macedônios, que negavam a divindade do Espírito Santo, e alguns conceitos que vamos falar aqui. Foi convocado pelo imperador Teodósio. Lá nós temos figura como Gregório de Nissa, né? Temos Gregório Nazianzo, também o grande Basílio Magno, né, que vai escrever uma obra sobre o Espírito Santo. Isso vai ser discutido no Concílio de Constantinopla, tá? Aqui no Concílio de Nicéia não foi discutido acerca da divindade do Espírito Santo. Falou que o Espírito Santo era divino, tudo mais, mas não trabalharam formulações necessárias, biblicamente, acerca da deidade do Espírito Santo. Teve aquela disputa lá em Nicéia, né, diante dos 318, que 15 assinaram, né, sobre a deidade de Cristo e 3 negaram, tá? Uma coisa, no Concílio de Nicéia, Ário não teve voz, porque quem tinha voz para discutir nos concílios era somente os bispos. E quem estava sendo o porta-voz dessa heresia ariana, que estava no banco, era o chamado Eusébio de Nicomédia. Nicomédia é uma cidade lá na Ásia Menor, tal, né? Que é diferente de Eusébio de Cesareia. Cesareia é outro local. O bispo lá era Eusébio, chamado também Eusébio. E tinha o Eusébio de Nicomédia. O Eusébio de Nicomédia, que foi porta-voz diário no Concílio de Nicéia, tá? Mas não se tratou nada sobre o Espírito Santo. Só que os arianistas consideravam o Espírito Santo como uma criatura, embora esse tema não for discutido lá em Nicéia, como eu falei para vocês, né? Então, Ário disse que o Espírito Santo era mais uma criatura especial de Deus, etc. Tal, mas não era divino igual o Pai, né? Eunômio, um dos arianos mais radicais, considerava o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas. Isso é antibíblico, produzida pelo Filho e pedida do Pai, né? Diz que o Espírito Santo o Filho é criador do Espírito Santo. Biblicamente está errado. Tropicianos era uma seita do Egito, cujo nome vem de tropos, né, figura. Atanásio assim o denominou por causa da exegese. Porque a exegese é a ciência do texto, é extrair o que o autor está dizendo, qual a intenção do autor, qual a intenção do texto, e você vai examinar à luz do contexto, tá? Cada texto que você lê. Não lê um texto oral, não, lê todo o contexto, ou lê todo o livro, né, para você formar no contexto geral. A figura dele dizia ser o Espírito Santo um anjo, né, um mega anjo, tal, uma criatura do Pai, né. Então,
pneumatomarcianos. Que linguagem difícil é essa? Surgiram depois dos tropicianos. O termo pneuma, né, ou matomachoi, vem de pneuma, que significa no grego espírito, né? Machomai significa macho, meio, mai, né? Significa falar mal, contra. Eram os opositores do Espírito Santo, né? E Eustáquio de Sebarte, no ano 300 ou 380. E aqui no ano 380 vai ser o concílio de Constantinopla, tá? Que vai ser convocado pelo imperador Teodósio e de lá vai discutir sobre essas heresias que vão ser condenadas. Foi o principal defensor dessa heresia, o movimento negava a divindade do Espírito Santo, tá certo? As heresias na atualidade, o grupo, então, essas heresias, pessoal, foram discutidas no concílio de Constantinopla, no ano 380, que vai terminar de formular a doutrina do Espírito Santo, que nós chamamos nas nossas obras de teologia sistemática, né? Nossa teologia sistemática é chamada doutrina do Espírito Santo, né? A pneumatologia, que vai ser discutida onde? No concílio de Constantinopla, ok? Lá no concílio de Nicéia, no ano 325, se discutiu acerca da deidade absoluta do Filho. Muito não se tratou. Dizer que o Filho era homoúsio, né? Essa palavra foi do capelão, né, de Constantino, chamado Ósio de Córdoba, né, que vai dizer sobre a palavra homoúsio, da mesma natureza. Então, o Filho era homoúsio, da mesma natureza do Pai. Mas lá no concílio de Constantinopla, no 380, vai dizer que o Espírito Santo é homoúsio, da mesma natureza do Pai e do Filho. São iguais em poder, glória e majestade. E é daí a formulação. Não quer dizer que essa doutrina não está na Bíblia, está na Bíblia. Então, a gente tem que colocar assim, esses termos técnicos, tá? Vamos dizer, a palavra Trindade não está na Bíblia, como a palavra Bíblia também não está na Bíblia. Vai aparecer só no século V, com um cara chamado João Crisóstomo, que significa garganta de ouro, porque o cara falava muito bem, era eloquente, sabia predicar, né? Sabia ter uns bons sermões. Né? João Crisóstomo foi o patriarca de Constantinopla. Então, ele que vai colocar nas escrituras sagradas o nome Bíblia, que a palavra Bíblia significa coleção de pequenos livros. Ou então aparece na parte ocidental Jerônimo usando a palavra Bíblia, né, como biblioteca, mas não tem no volume sagrado a palavra Bíblia. Então, qual é, vamos dizer, o seu pretexto para negar outras doutrinas? Então, são termos técnicos, pessoal, títulos, né, os termos que vão colocar nessas doutrinas, que o conteúdo está lá. Se você for olhar no grego a palavra Bíblia, essa palavra biblion, né, livros, Biblia, né, que vai ser coleção, né, de livros, pequenos livros, não está na Bíblia. A palavra onipotência não está na Bíblia, onipresença não está na Bíblia, são termos técnicos, Deus tem todo o poder, onipresença que Deus está em todo lugar, né? Então, onisciência também não está na Bíblia, porque as testemunhas de Jeová e outros, como os unicistas, dizem, a Trindade não está. É um termo técnico, o conteúdo doutrinário está na Bíblia, só estudar, ok? As heresias da atualidade, grupos religiosos como Testemunho de Jeová, seguidor da antiga linha teológica dos arianistas, de Ario, né, do século IV, que foi condenado no Concílio de Nicéia, suas doutrinas. Tá? Seus líderes negam a divindade, a personalidade do Espírito Santo. E sua literatura grafa seu nome como letras minúsculas. Isso aí é uma heresia. Por exemplo, a tradução do Novo Mundo, né, TNM, né, a tradução do Novo Mundo, que é a tradução dos Testemunhos de Jeová, eu tenho ela, substitui o Espírito de Deus por força ativa de Deus, em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2. Só que a palavra ruach, que ele vai colocar aqui, ele vai explicar muito bem, não se trata, ainda que dá o sentido de vento, de movimento, mas não basta a etimologia, pessoal. Depende o quê? O contexto para empregar uma boa tradução. Tá certo? Então usa a expressão todos ficaram cheios do Espírito Santo. A expressão hebraica, ruach, Elohim, Espírito de Deus. A tradução seria essa. E não ou força ativa de Deus. Aparece 11 vezes no Antigo Testamento, e somente nessa passagem é traduzida, né, na tradução Novo Mundo, por força ativa de Deus. Tá? Então, força ativa, não vai dizer que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas fala que o Espírito Santo tem tristeza, ele sente tristeza, sente ciúme, ele se alegra. Então, textos bíblicos aí. Então, isso é característica de uma pessoa, tá? Ele tem intelecto, tem sentimento e vontade. Eu estou falando, não entenda pessoa um sentido corpóreo, de corpo físico, tá? Então, eu tenho um corpo físico, mas eu tenho uma identidade, sou uma pessoa, Darlan. Então, eu tenho intelecto, sentimento, vontade, autodeterminação, autoconsciência, isso que é uma pessoa.
Não se trata de pessoa no sentido físico. O Espírito Santo é um espírito, pessoal, não tem corpo. Ele tem uma forma espiritual. Eu tenho uma forma material e uma forma imaterial, que é meu espírito e alma. O Espírito Santo só tem o que? A forma espiritual. Jesus não. Ele tem uma forma tanto espiritual como uma forma agora material, porque ele se fez carne. Isso é Jesus, mas o Espírito Santo não. Dizer que o Espírito Santo derrama sangue e tal, conforme Atos 28 e 20, cara, isso é uma heresia, vamos dizer, vamos usar outra palavra, né? É um paradoxo, né? É um paradoxo. Pegando a palavra mais fácil, né? É um absurdo. Então é isso aí, o Espírito Santo tem outras religiões. Em algumas religiões no Oriente Médio, a noção do Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo desses heresiarcas, né, pai de heresia, de modo que não há nada de novo debaixo do sol. Né? Vamos colocar uma crença estranha aqui, o intelectual ali, os intelectuais da religião islâmica, do islamismo, por exemplo, apega as palavras do Alcorão atribuídas a Jesus, sou para vós o mensageiro de Alá, é o que está no Alcorão, que ele está citando aqui, para confirmar a Torá, que é a palavra hebraica lá para a lei, que são os 5 primeiros livros de Moisés, que é o nosso Pentateuco, que havia antes de mim, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Hamad, né, que está no Alcorão. Então, quem é esse mensageiro aqui? Ó? Eles interpretam essa passagem corânica, né, que está no Alcorão, como cumprimento da promessa que Jesus fez depois da sua vinda, do Consolador. Aí ele fala, quem é o Paracleto que aparece no Alcorão, pessoal? O Paracleto que aparece no Alcorão aí, analise só o que está na lição aqui, o que está no livro. Por isso que tem que estudar para ser um apologista. O pastor Ezequiel Soares fez muito bem quando ele colocou lá na frente dizendo é necessário nós conhecermos o Espírito Santo, a identidade, a augusta pessoa que ele é, que é Deus, para depois fazer uma apologia, uma defesa, tá? Olha só o que está no Alcorão. Então, a promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paracleto, eles confundem a palavra grega periclitos, né, que é renomado ao redor, ilustre, com a palavra grega paracletos, que aparece em João 14, 16, 26, 15 tal, e 16. Vamos lá. Assim conclui equivocadamente que o outro Consolador e o Paracleto lá, o Paraclito, é Maomé. Então, Maomé é o Consolador de quê? Do Alcorão, que fica para lá. Mas, biblicamente, o Paracleto é o Espírito Santo, tá? Que é outro do tipo, o Alos. Mas Maomé é o outro Consolador só dentro do Alcorão, que não tem nada a ver com Bíblia. Apesar que eu já falei para vocês na lição passada, Maomé, quando ouviu falar do Evangelho, do Antigo Testamento, ele tinha um conhecimento um pouco, ele não sabia nem ler. O cara era analfabeto, ele não sabia ler. Né? Ele casou com uma viúva que tinha, né, um conhecimento lá de leitura tal. Então, quer dizer, fica difícil para você confundir, fica fácil para você confundir uma pessoa. Né? Então, ele teve um conhecimento do Evangelho com o Evangelho nestoriano, um evangelho distorcido, que o Nestório dizia que Jesus não tinha duas naturezas, que Jesus era duas pessoas, que foi condenado no concílio de Éfeso, no ano 431, tal. Então ele aprendeu um evangelho herético, tá? Até o conceito de trindade para ele dizer que o trindade é o quê? O Pai, Maria e o Espírito Santo, tá? Então, Pai, Maria e Jesus. Isso é o conceito de trindade. Aí Maomé agora no Alcorão, o outro Consolador aonde? Lá no Alcorão, não na Bíblia, né? Então, assim, prometido por Jesus. Agora, convém lembrar que Periclitos não é uma palavra bíblica, nem no hebraico, nem no grego. Não aparece em nenhum lugar da Bíblia Sagrada no grego, que é a língua que foi escrita, né? A língua original do Novo Testamento. E nem na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. Isso está lá no Alcorão, tá? Tem um Alcorão aqui. Resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. Está lá em João 14 e 26, e não Maomé. Não está dizendo de fulano, não está dizendo de força ativa, não está dizendo de uma impersonalidade, como os testemunhos de Jeová coloca, como Ari dizer que era um mega anjo, né, uma luz, etc. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Pessoa não coloca pessoa assim no sentido, é uma pessoa no sentido psicológico, tá? No sentido que tem intelecto, pensa, nesse sentido de identidade, não no sentido corpóreo, tira isso da cabeça. Né? É só estudar um pouquinho mais. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre, tá? É o sentido de eternidade, o sentido de presença. Trata de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre, pelo século do século. Quando fala na carta aos Hebreus que o Filho, Jesus, foi enviado pelo Pai e se fez um pouco menor do que os anjos na carta aos Hebreus,
É Jesus, não é o Espírito Santo, não. Ele se fez um pouco menor porque ele se tornou um ser humano, corpo. A encarnação, corpo, espírito, que ele tinha, um espírito humano, tinha alma humana, Jesus, e um corpo humano. O Espírito Santo não tem uma estrutura, matéria, corpo humano. Ele só tem a parte material lá, essa parte incorpórea, mas ele é uma pessoa, tem intelecto, sentimento, vontade, autodeterminação. É isso que as testemunhas de Jeová erram quando ele fala que o Espírito Santo tem uma força ativa, é um ser impessoal. O Espírito Santo pensa, o Espírito Santo se entristece, o Espírito Santo tem ciúme, isso é característica de uma pessoa, pessoal, tá? É isso, trate um ser que não morre, porque não tem corpo. Jesus disse também que o Consolador habita convosco, que estará em vós, tá? João 14:17, que quando vier o Consolador, e eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, que não é Maomé, que não é a força ativa, procede do Pai, testifica de mim. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, nosso Senhor. Então, quando a gente fala assim nos credos, no nosso credo, né, na nossa confissão, a gente fala assim, o Pai é incriado. O Pai é incriado, não é gerado, não procede de ninguém. O Filho já é gerado, não criado. Gerado eternamente do Pai. Só existe o Pai porque existe o Filho, só existe o Filho porque existe o Pai. Tá? Mas o Filho procede do Pai, eternamente, dentro da eternidade. Isso não coloca na sua cabeça que você... Não, isso coloca na sua cabeça, mas pode dar um nó, tudo mais, etc. Mas é o que está na Bíblia. Não é irracional, é suprarracional. Então, o Espírito Santo, segundo essa linguagem joanina, ele procede do Pai e do Filho, que vai virar um credo, uma confissão, uma declaração de fé. Ok? Então, fechando aqui a conclusão. Vimos que a deidade, que a divindade e a personalidade, intelecto, sentimento, vontade e autodeterminação do Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, é só estudar de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa, da apologia dessa doutrina, que é uma doutrina cardeal, inegociável, central da fé cristã. Você lembra que doutrina fundamental, se você mexer no edifício, o alicerce, o fundamento vai cair. Se você mexer nessa doutrina, dizer que o Espírito Santo não é Deus, conforme a Bíblia apresenta, vai ter problema para você. E problema para a salvação. Tá? O Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar o discípulo e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa, impessoal, ser enviada em nome de alguém e tendo tais atributos, onipotência, onisciência e onipresença. Eu quero fechar aqui, depois dessa conclusão, aqui na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, você que é pastor, que é pregador assembleiano, tal, tem a sua declaração, rapaz. Não prega nada que não esteja, né, dentro da sua declaração, tá? Tem que pregar o que está dentro da nossa declaração de fé, que é a nossa doutrina, a nossa confissão, nosso cremos. E assim fala dentro da nossa declaração. Ó, sobre Deus, está na página 31, desculpa, sobre Deus não. Está na página de número 67, sobre o Espírito Santo, capítulo 6, ó. Cremos, professamos, eu gosto dessa palavra, cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus igual ao Pai e ao Filho, portanto, ide ensinar todas as nações, batizando-as em um nome, o nome é um só, da mesma substância, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, do mesmo poder e glória, que tem um Pai, que tem um Filho, pois ele é chamado de outro Consolador, como está aqui na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que o pastor Ezequiel Soares, que viva muito tempo e seja esse grande apologista junto com a Igreja Assembleia de Deus Jundiaí, tá certo, pessoal? Então, mais uma vez eu digo, você que canta aí no Voz da Verdade, você viu o debate aí, né, que teve aí com o Juliano Fraga e o Carlos Moisés, né, que realmente não deu conta de defender o unicismo. Então, doutrina bíblica da Trindade e unicismo, nós temos muito mais materiais para se formar a doutrina da Trindade, como está bem formulada doutrinariamente, do que a doutrina do unicismo, porque quando você vai perguntar e trabalhar texto, se torna uma amarração, sempre cai em uma areia movediça. É como João Calvino falou. Essas doutrinas é como se você vai além das Escrituras, como Paulo falou, na questão, na igreja de Corinto, né? Quando você vai além das Escrituras, essa palavra da interpretação de João Calvino, você cai num labirinto. E quando você cai num labirinto, você não tem como ter saída, tá certo? Então, que Deus em Cristo te abençoe de uma maneira tão poderosa. Deus, quem é Deus? Deus, quem é Deus? Pai,
Filho e Espírito Santo. Na nossa declaração de fé, na nossa declaração dentro do cristianismo histórico e bíblico fala, Deus subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, né? Distinto como pessoa, o Pai é o Pai, é uma pessoa, o Filho é o Filho, é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, são 3 identidades diferentes, mas iguais, ó, em poder, glória e majestade. Falou de atributos incomunicáveis, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. Não vem dizer, mas isso é triteísmo. Onde que é triteísmo? A Bíblia fala que só tem um Deus, rapaz. É só um Deus, né, que está lá em Deuteronômio 6:4. E Jesus ratifica isso no livro de Marcos. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um único. Ele fala de um só Deus. Né? Então, dentro dessa divindade, desse só Deus, existe uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. É só estudar. Elas estão muito bem. E principalmente nas cartas joaninas, nos escritos joaninos, tá? Entre lá no meu canal Teologia Aprenda Mais, entra lá na playlist Teologia do Novo Testamento e vai lá nos Evangelhos joaninos, né? Nas obras joaninas, em todo o Novo Testamento que você vai, precisamente no Antigo Testamento, você vai ver o Espírito Santo como uma pessoa divina, deidade, Deus Todo-Poderoso, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus em Cristo nos abençoe, né, nessa lição e que você possa ministrar com maestria e seja usado pelo Espírito Santo, que é Deus Todo-Poderoso. Né? Então, Deus te abençoe. Valeu.